Aleluia, glória a Deus. Bendito é o teu nome, Senhor, aleluia. Glória ao Senhor, amém? Bem, amados, nessa noite a gente temos uma família nos visitando aqui essa noite, né? Que é a irmã Karine, o Gabriel, estão ali, Pedro e a Gabriele, não é isso? Estão lá atrás ali. Sejam muito bem-vindos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Já são conhecidos, né? Já vieram outra vez. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, amém? Então, amados, continuando aqui, a gente, nossos avisos, como de costume, né? Enquanto nós vivemos, a gente estamos aqui na terça-feira, em nome do Senhor Jesus Cristo, para nós continuarmos nossas orações, né? Os homens e as mulheres, tá certo? Que semana passada acho que não teve, devido a uma reunião de ensaio que a gente ia ter, mas terça-feira agora, normal, tá bom? Tanto para os homens como para as mulheres. Para os jovens vai ter ensaio, se eu não me engano, né? Alguns jovens, ok, confirmado. Na quarta-feira, culto de doutrina, o nosso pastor ali, né? Ensino da palavra do Senhor, muito importante também, todos os irmãos possam participar, né? E estão todos convidados em nome do Senhor Jesus Cristo. No sábado não tem nada, né, Samuel? Sábado não tem nada, né? Não, você não tinha avisado, lógico. Domingo, escola bíblica, como já comentou um pouco aqui, né? Hoje a gente aprendeu mais da história do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E nesse mês de dezembro é um mês onde aqui no Brasil a gente comemora, né, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O nascimento de Cristo. Não é negócio de Papai Noel, nem nada não, o nascimento de Cristo. É como lá fora o pessoal, infelizmente, festiva em questão de adoração a deuses pagãos. Nós não, nós adoramos ao único Deus, que é vivo, fiel e que nos deu a salvação. Amém? E à noite é o culto da família, não é isso? De primícias, perdão. Então, no próximo domingo à noite é o culto de primícias. Amém? Pastor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus a todos, amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Deixa eu fazer menção aqui que o Paulo Vitor está ali, né? Conosco hoje à noite, Paulo Vitor e a irmã Raquel, vocês dizendo aí Ariel, a irmã Raquel, amém? E também temos a presença da irmã Nazaré, diretamente lá do Camusim, né, irmãos? Mas é daqui. Aleluia. Meus amados irmãos, hoje, culto de Santa Ceia, eu os convido a abrirem as suas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. É um texto que a gente sempre usa nos cultos da Santa Ceia, na hora da ministração da ceia. Mas aí eu pensei, eu acho que eu vou pregar em cima do texto e já fica todo mundo preparado para a ceia. Amém aí? Vamos lá, a partir do versículo 23, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, e aí a gente vai ler até o 29, só, tá bom. Vamos lá, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue.
fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Assim, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amém? Oremos. Feche seus olhos, por favor, e vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos na Tua casa. O privilégio que o Senhor tem nos dado, Senhor, de adorar o Teu santo nome na beleza da Tua santidade, Senhor, na Tua presença. Ó Senhor, obrigado por podermos desfrutar da graça, da misericórdia, da fidelidade do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo livre acesso a Ti, pela revelação da Tua palavra às nossas vidas, aos nossos corações, estar na Tua palavra. Vem falar conosco, vem nos curar, vem nos renovar. Vem, Senhor, nessa noite, tratar com cada um de nós na nossa particularidade, ó Deus, nas nossas dores. Derrama sobre nós óleo precioso de alegria, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor Deus, um novo cântico. Coloca sobre os nossos lábios um novo cântico. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Você concorda comigo? Diga amém. Vamos lá, Santa Ceia hoje. Normalmente, culto de Santa Ceia era para ser um culto mais assíduo, né? Mas ao longo da minha jornada como um pastor, eu tenho percebido que um dos cultos que muita gente mais falta é exatamente o culto da Santa Ceia. A minha impressão é de que as pessoas fogem do culto de Santa Ceia porque elas não querem ser confrontadas. Porque, de fato, a ceia do Senhor, ela é um memorial, ela é uma proclamação e ela é um exame. Você entendeu aí? A ceia do Senhor, ela é um memorial, estamos aqui lembrando o que Cristo fez por nós, ela é uma proclamação, ela é uma mensagem, é uma declaração de salvação. Automaticamente, nessa declaração de salvação, é uma chamada a um autoexame. Como nós estamos uns com os outros e com o nosso Deus. No entanto, a ceia do Senhor é um dos momentos mais preciosos, né? Ao passo que também é um dos mais mal compreendidos. Lá na igreja de Corinto, como Paulo escreve aos Coríntios, a ceia do Senhor, ela havia se transformado numa ocasião de divisão. Porque originalmente a ceia do Senhor não era esse ritual que nós fazemos, onde nós compartilhamos um pequeno cálice, né, e um pedacinho de pão. Originalmente, a ceia do Senhor era um verdadeiro jantar, onde todos poderiam se servir livremente. Janta mesmo. De tal maneira que algumas pessoas, os mais pobres, era a única refeição que a pessoa fazia naquele dia. Então, era um culto muito importante, especialmente para as pessoas mais pobres. Porém, na igreja de Corinto, a ceia do Senhor se tornou um evento de divisão, um evento de egoísmo, e até mesmo, como eu enfatizei, acabou se tornando uma ocasião de desprezo, de descaso dos pobres, dos necessitados. Então, Paulo escreve à igreja de Corinto, escreve para corrigir, não para cancelar a ceia. Paulo não escreve dizendo, então acaba aí com a ceia. Não. Vocês estão fazendo tudo errado, então é melhor não fazer. Não. Paulo escreve para corrigir e não para cancelar a ceia do Senhor. Paulo quer que a igreja volte a entender o valor, a importância da ceia do Senhor. A espiritualidade de se participar da ceia do Senhor. Essa é a preocupação do apóstolo Paulo. João Calvino afirmava que a ceia do Senhor era
era exatamente aquilo que a palavra de Deus diz. Como assim? É o remédio para as nossas fraquezas. É alimento de Cristo, alimento espiritual de Cristo ao seu povo. A ceia, ela é graça, ela é ensino, ela é correção, ela é adoração. E aqui no nosso texto, nós vamos explorar 3 coisas que o apóstolo Paulo apresenta, que seria a memória, a proclamação e o exame. Você está comigo? Diga amém. Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos trabalhar aqui, eu quero trabalhar com você. A ceia como memorial, né? Como um memorial da obra de Cristo, do sacrifício salvífico de Cristo. Não faz sentido nós celebrarmos a ceia do Senhor sem sabermos por que estamos celebrando. Até porque a ceia do Senhor, ela nos foi dada exatamente pelo próprio Cristo, dizendo assim, ó, fazer isto em memória de o que Jesus disse. Veja, vamos lá, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Muito bem, é um memorial. E no verso 23, Paulo exatamente faz questão de dizer, o que eu recebi do Senhor. Paulo não inventa a Santa Ceia, não é invenção apostólica, não é invenção do apóstolo Paulo ou de outro apóstolo qualquer. É algo que ele recebeu, os apóstolos receberam da parte de Cristo. Quando a igreja ela está fundamentada na doutrina dos apóstolos, na doutrina apostólica, é porque os apóstolos receberam de Cristo, receberam diretamente de Cristo. Quando Paulo está aqui corrigindo a ceia do Senhor, que estava sendo celebrada na igreja de Corinto, Paulo está dizendo, olha, o que eu estou entregando para vocês é o que eu recebi de Cristo. Não é invenção apostólica, não é invenção do próprio apóstolo Paulo. É instituída, inaugurada, originada em Cristo Jesus, pelo próprio Cristo. Paulo não está inventando nada, ele recebeu do Senhor. E isso é importante porque dá à ceia do Senhor uma autoridade espiritual singular, única. Qual seria isso? Não é opcional. Se fosse inventado por homem, seria algo opcional. Então, não é opcional, não é cultural, não é algo que foi criado, mais uma vez, pelos homens. Cultura judaica, cultura oriental ou ocidental, cultura americana, grega. Não é cultura. Ou seja, não é opcional, é mandamento para os crentes, não é cultural, é ordem de Deus para a igreja e não é negociável. Como assim negociável, né? Rapaz, estou precisando aqui da Santa Ceia, mas depois da Santa Ceia eu vou ter que voltar à minha vida velha, né? Eu vou ter que voltar às velhas práticas. Não é negociável. Porém, observe que quando Paulo diz que ele recebeu do Senhor, ele situa a origem, ele dá o local, né, a data, o momento, ele contextualiza o momento da ceia. Porque eu recebi o Senhor que também vos entreguei, o que o Senhor, na noite em que foi traído. Paulo dá o endereço de onde começou a ceia do Senhor, na noite em que foi traído. Detalhezinho que talvez para algumas pessoas pudesse até ser dispensado. Rapaz, para que lembrar daquela noite? Uma coisa tão desagradável.
Por que falar daquela traição lá de Judas? Por que lembrar daquele momento sombrio em que nós fugimos, em que todos nós, que nós estávamos lá no Getsêmani com Jesus, quando ele foi preso, nós todos fugimos. Por que lembrar daquela data, daquela ocasião, daquela noite tão sombria, na noite em que foi traído? Jesus instituiu exatamente a ceia em um momento de dor, de abandono, de traição, de tal forma que isso vai falar comigo, isso vai falar com você, que a ceia é exatamente para pessoas que precisam de graça. Sabe, às vezes a gente pensa que a ceia é um culto especial para pessoas perfeitas. Não é, irmãos. Sinto muito se eu decepcionei você com essa palavra. Mas a ceia do Senhor é exatamente um momento que vem falar comigo e falar com você, pessoas como eu e como você, que precisam da graça e da misericórdia de Deus. Pessoas como eu e você que estamos sujeitos a dores, a abandonos e traição. Não é para super crentes, crentes perfeitos. A ceia nasce exatamente desse ambiente de vulnerabilidade humana, mostrando que nós somos sim vulneráveis. Ninguém é aqui Superman ou Mulher Maravilha, irmão. Obviamente eu não estou dando aqui margem para você se conformar com este século. Eu não estou dizendo isso. Eu não quero que você compreenda isso. Porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Porque se andarmos no Espírito, nós não vamos satisfazer as vontades da carne. Amém, queridos? Porém, precisamos entender que dentro desse contexto de Santa Ceia, é exatamente um contexto que mostra a vulnerabilidade humana. Somos imperfeitos. Um teólogo chamado Riley, ele diz que Jesus instituiu a ceia na noite da traição para ensinar que também nas trevas a graça triunfa. Ele diz mais, ele diz assim, era como se o Senhor dissesse, mesmo quando os homens me abandonam, eu não abandono a aliança. Na semana eu vi uma mensagem de um pregador e ele estava bem idoso, já um senhor bem idoso. E eu fiquei pensando, rapaz, eu quero chegar lá, né? Lúcido, pregando a palavra de Deus. E ele já bem idoso, ele estava assim escorado, inclusive no púlpito, né? Meio cansadinho já, né? E ele disse, o pior pecado da humanidade foi crucificar o Filho de Deus. Ele falando com a voz mansa. O dia mais escuro da humanidade, o pior pecado da humanidade, foi quando crucificaram o Filho de Deus. E aí, automaticamente, o mais importante para a humanidade foi quando o Filho de Deus foi crucificado. Deus tornou o pior dia da humanidade no dia mais importante para a humanidade. Você consegue perceber? E ele estava exatamente dizendo, olha, se Deus conseguiu transformar o pior erro da humanidade em uma ocasião para resgatar, uma ocasião para salvar, então há esperança para mim e para você, amém? Quando a gente pensa que não dá mais, que a gente não merece, que a gente não consegue, que nós fizemos muitas coisas ruins, nós fizemos muitas coisas erradas, nós não somos dignos, nós somos realmente pecadores indignos. Eu quero dizer para você que você é um pecador indigno, mas a graça de Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, irmãos. Aleluia! É disso que se trata a ceia do Senhor. E quando Jesus disse, isto é o meu corpo, entregando o pão,
façam isso em memória de mim. E depois disse, isto é o meu sangue, na ocasião do cálice, dizendo, façam isso também em memória de mim. Jesus pega dois elementos, como pão e vinho, suco de uva, elementos simples do dia a dia, como para nós, café com pão, né, o brasileiro, e transforma isso, dá um significado eterno para esses dois elementos, o seu corpo e o seu sangue, o sangue da nova aliança, aponta ali para a morte de Cristo, aponta para o corpo de Cristo, que seria a igreja, aponta para uma promessa. Pão e vinho, fazer isto em memória de mim. Essa memória que Jesus nos ensina, que Jesus exige, essa memória não é apenas recordar fatos, irmãos. Não é uma retrospectiva como está para acontecer, todos os anos acontece no mês de dezembro. Não é apenas uma recordação, uma retrospectiva de fatos, mas é lembrar o amor de Cristo, é lembrar o preço, é lembrar a dor, é lembrar a vitória, é lembrar a redenção em Cristo Jesus. Não é uma memória intelectual apenas, é uma memória espiritual, devocional, é uma memória vivencial. Ele está aqui, aleluia. Jesus está aqui. Celebramos um Deus vivo, ressurreto, que está conosco, é adorado. A ceia vai exatamente nos convocar a voltarmos à cruz. Todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor, é um convite a voltarmos à cruz, mas especialmente a compreendermos a vitória naquela cruz. Lutero dizia que a ceia, ou melhor, na ceia, Cristo nos dá aquilo que a palavra promete. O que é que a palavra promete? Corpo entregue e sangue derramado por nós. Jesus se entregou completamente e derramou o seu sangue por nós, para nos redimir os pecados. Para Lutero, o maior erro que a igreja ou qualquer pessoa poderia cometer era exatamente transformar a ceia do Senhor em apenas simbolismo. Não é simbolismo, irmão. Nós adoramos um Deus vivo, um Deus que pagou um alto preço para estarmos juntos. A ceia do Senhor não é um culto fúnebre. É sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu estava meditando na canção. Talvez poucos sabem como que essa canção foi construída. A letra dessa canção foi construída, produzida. Mas o autor dessa canção, deste hino, era alguém que havia perdido a família inteira num naufrágio. E aí, numa segunda ocasião, quando ele estava fazendo a mesma viagem a travessia do oceano, acho que é Atlântico, não sei, saindo da Europa para a América. E aí ele estava fazendo ali a travessia novamente, e ele perguntou do capitão do navio: capitão, lembra aí daquele naufrágio do ano tal? Lembro. Quando chegar lá no local do naufrágio, me avise. E aí, quando chegou exatamente no local, o capitão chegou e disse: olha, foi mais ou menos aqui que aquele navio naufragou, que onde morreram a mulher e os filhos daquele homem. E ele começou a cantar a canção que ele havia escrito: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sabe, não era um momento fúnebre, não. Não era um momento de pesar. Era exatamente o momento em que aquele homem estava declarando a sua fé, declarando uma viva esperança de que um dia ele haveria de reencontrar mulher e filhos lá na glória, ao lado do seu Senhor Jesus. Você percebe a diferença? Por isso que para Lutero, transformar
a ceia do Senhor em mero simbolismo vazio é um grande erro. Nós estamos celebrando um Deus que pagou alto preço para nós estarmos juntos a Ele todos os dias e eternamente. Amém. Aleluia. O segundo aspecto aqui que eu quero tratar com você nessa noite, da ceia do Senhor, além dela ser um memorial, ela também é uma proclamação. Verso 26, Paulo diz assim, Paulo citando Cristo, tá? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Celebrar a ceia do Senhor é uma proclamação, é um sermão visível, é o evangelho em forma de refeição. Adorei essa descrição. É sentarmos à mesa para comermos pão e vinho, e essa refeição se tornar uma verdadeira mensagem, uma pregação visível, proclamando que Cristo morreu por nós, proclamando que o seu sangue é suficiente, proclamando que a salvação ela é inteiramente pela graça em Cristo Jesus. Santa Ceia, pão e vinho, é evangelho, puro e simples. A igreja ela prega essa mensagem, a mensagem da cruz, o evangelho, todas as vezes que celebra a ceia. Se tem um culto que é cristocêntrico, se tem algo que realmente glorifica a Deus, que é bíblico, é o culto da Santa Ceia. John Stott dizia que a ceia é a dramatização, teatro, como um teatro, é a dramatização mais clara da cruz. A ceia é novamente ensinar aquilo que Cristo fez por nós naquela cruz. O Charles Spurgeon dizia que sempre que a igreja participa da ceia, ela também vai apontar para o mundo que a minha e a sua esperança está na morte de Cristo e em nada mais, irmãos. Exclusivamente no sacrifício de Jesus. Exclusivamente no sacrifício de Jesus. Não nas nossas obras, não naquilo que nós construímos aqui, não na quantidade de pessoas que conseguimos evangelizar ou discipular, não no tamanho da igreja que conseguimos construir, ou o templo que conseguimos construir, não nos eventos que conseguimos estabelecer ou produzir, não. A ceia do Senhor é exatamente aquele momento que diz que a minha esperança, a sua esperança, ela está fundamentada basicamente, tão somente na morte de Cristo. Se Cristo não tivesse derramado o sangue dele lá e ressuscitado, vã seria toda a nossa pregação, diz o apóstolo Paulo, no capítulo 15 de Coríntios. Apenas Cristo e nada mais. Interessante a expressão que diz até que ele venha. Como mensagem, como proclamação, a ceia do Senhor, ela não olha apenas para trás por tudo aquilo que Cristo fez, mas ela também vai apontar para um futuro, vai apontar para a frente, para o destino em que eu e você estamos caminhando. Nós não estamos aqui sem rumo, nós somos peregrinos, mas estamos andando em destino certo, irmãos. Nós não somos baratas tontas. Nós não estamos perdidos, fomos achados, resgatados, salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e somos conduzidos pelo pastor e bispo das nossas almas, Jesus Cristo. Aleluia!
Aleluia. A ceia do Senhor fala disso. Ela anuncia isso. Ela aponta a direção para onde estamos indo. Ela é sim um memorial do passado, daquilo que Cristo fez. Ela também é alimento sólido para o presente, para os que estão cansados, sobrecarregados, para aqueles que estão passando por dores, aflições, mas também ela é especialmente esperança para um futuro que nos aguarda. Pois dizia e diz o apóstolo Paulo, se esperarmos em Cristo apenas nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu vou para o céu quando Cristo voltar. Ele virá me buscar. A ceia do Senhor fala disso. Ela comunica, ela celebra esse anúncio. Cristo morreu, Cristo ressuscitou e vivo está. E Cristo breve voltará. A ceia do Senhor comunica tudo isso. É o anúncio de tudo isso. E um terceiro aspecto que eu quero tratar com você. Já falei para você que a ceia, ela é um memorial da obra de Cristo. Já falei para você que a ceia é uma proclamação, uma pregação, uma mensagem do Evangelho, da mensagem da cruz. E agora eu quero que você entenda que a ceia, ela é sim uma chamada a um autoexame. É uma chamada ao exame. Ela nos convida a olharmos para dentro de nós mesmos, não para os outros, tá? Essa é uma das partes que eu mais cito em todo o culto de Santa Ceia, né? É uma chamada a olharmos para nós mesmos. Veja o versículo comigo, versículo 27 ao 29, Paulo diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amém? Autoexame não significa perfeição. Pastor, mas a Bíblia diz que nós devemos ser perfeitos. Corretíssimo. E não há nenhuma contradição nisso. Quando a Bíblia diz sermos perfeitos, a Bíblia está falando de sermos maduros. Obviamente, uma pessoa madura, ela não anda errando voluntariamente. Obviamente. Só um desvio de caráter para ela realmente cometer erro. E aí desvio de caráter já é outro problema, né? Aí... Porém, quando eu digo que esse autoexame não é para identificarmos uma perfeição absoluta, no sentido de nós não erramos, não é isso que significa. Tem um teólogo chamado Sproul, ele dizia que participar da ceia exige discernimento, e discernimento exatamente da santidade, do sacrifício de Cristo. Santidade não é um estado de glorificação. Santidade é um estado de crescimento, de amadurecimento, de progressão. O crente, dia após dia, ele é transformado de glória em glória. Eu não sou o mesmo de ontem. Acredite, eu não sou o mesmo nem de um minuto atrás. Nem de um minuto atrás eu não sou o mesmo. Agora,
Eu estou crescendo para onde? Eu estou progredindo para onde? Eu estou amadurecendo ou eu estou apodrecendo? Eu estou evoluindo em santidade ou evoluindo em religiosidade? E aí, quando eu digo religiosidade, é no sentido negativo da palavra. Como se fossem os fariseus apenas se declarando auto-justos. Porque fiz isso, porque fiz aquilo. E nos seus corações são como sepulcros caiados, apodrecidos. Portanto, participar da ceia do Senhor exige esse discernimento da santidade, do sacrifício de Cristo para as nossas vidas, para nos transformar. Eu estou cansado de dizer aqui que Jesus não morreu na cruz simplesmente para eu ser curado de uma enfermidade. Jesus não morreu na cruz simplesmente para eu ganhar dinheiro. Jesus não morreu na cruz para eu ter uma vida mais confortável. Não, Jesus morreu na cruz para perdoar os meus pecados. Exclusivamente. O que vier além disso é bônus. Mas quando ele subiu aquela cruz, ele não estava pensando em outra coisa senão pagar pelos nossos pecados. E assim transformar as nossas vidas. Nos fazer filhos de Deus. Filhos da luz. Transformados. Novo nascimento. O perigo aqui de comer de maneira indigna não é falta de perfeição, mas é exatamente a falta do discernimento, que seria a reverência e o arrependimento necessário. A vida piedosa. Todos os dias eu entendo que eu vivo pela graça de Deus, irmãos, todos os dias. Você vive pela graça de Deus, todos os dias. Todos os dias eu vivo reverentemente, sabendo que eu ando com o meu Deus. Eu ando humildemente na presença do meu Deus. Não importa onde eu esteja, Ele está comigo, Ele me vê. E eu preciso estar reverente diante do meu Deus. Quer eu esteja no meio da rua, andando num ônibus, andando num Uber, no metrô, no ambiente de trabalho, na minha casa, na cozinha, no meu quarto, mexendo numa rede social, assistindo TV ou trabalhando, que seja, na escola, na faculdade, na igreja especialmente, eu preciso entender que discernir não é essa perfeição absoluta, mas é a reverência. É o coração contrito, arrependido. Senhor, preciso da tua graça, eu sou pecador. Pobre, cego, nu, miserável. Preciso do Senhor. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, se quiseres, pode me purificar. Lembra da história do leproso que se aproximou de Jesus? Ele disse: Senhor, se quiseres, se o Senhor quiser, eu posso ficar limpo. E Jesus disse: quero. Sabe por quê? A postura daquele homem era exatamente a postura reverente, de temor, de arrependimento. Eu fico imaginando que as pessoas às vezes não conseguem ser reverentes dentro da igreja, né, do ambiente, um senso do sagrado. E se a pessoa não consegue ter essa reverência dentro da igreja, eu fico pensando, como é que é ir nos outros ambientes? Como é que é numa conversa no grupo de WhatsApp? Como é que é na rodinha de amigos incrédulos lá na faculdade, na escola, no trabalho? Como é que é? Se a pessoa não tem um senso, o mínimo senso de reverência e do sagrado,
numa santa ceia ou num culto, como é que é? Lá, no mundão, lá fora. No oculto, né? Entre aspas, porque Deus está te vendo, irmão. Porque os olhos do Senhor nos veem. Então, o perigo aqui de comer de maneira indigna não é uma perfeição absoluta, mas é entendermos exatamente essa vida piedosa, essa vida de reverência a Deus, de arrependimento, de graça. Eu vivo pela graça, eu vivo pela fé. O justo viverá pela fé. Eu gosto de orar, eu não oro por necessidade apenas, porque eu também preciso, mas eu gosto de orar e falar com Deus. Eu gosto de vir à igreja. Não por causa das pessoas que vêm ou deixam de vir, porque eu quero adorar o meu Deus. Porque eu quero cantar louvores ao Senhor. Eu falo de Jesus para outras pessoas, não apenas porque me foi ordenado, não apenas porque me cumpre fazê-lo, né? Não porque o apóstolo Paulo dizia, ai de mim se não pregar o evangelho, não, mas porque eu fui alcançado por essa graça. E aí sim, ai de mim se não pregar o evangelho. Todos os dias eu vivo debaixo dessa reverência e arrependimento. Eu me arrependo todos os dias pelos erros que cometi e pelos possíveis erros que posso ainda cometer. Eu me arrependo, eu me abomino, como Jó diz, eu me abomino no pó. Você entende o que é discernir? Não é essa perfeição religiosa como os fariseus equivocadamente esbanjavam nas ruas. Esse é exatamente o perigo de comer de maneira indigna ou indignamente. Pensar que é uma perfeição absoluta, não é. É entendermos sobre reverência e arrependimento. A indignidade é exatamente a postura da pessoa. Como eu me posiciono. O meu status no meu dia a dia, no meu cotidiano. Indignamente é exatamente participar sem arrependimento, é participar sem fé, é participar sem amor. É exatamente não discernir o corpo de Cristo, não discernir o que é ser igreja. Não discernir o que é ser seguidor de Cristo, o que é ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. É não discernir por que realmente Jesus derramou o sangue dele naquela cruz. Meu irmão, não tem exclusividade assim. Sou só eu. Não é. É sobre nós. Primeiro é sobre ele, automaticamente, obviamente, mas que envolve nós. Todos nós. Não apenas um de nós. Daí a ideia de discernir, que Paulo fala no versículo 29, quando ele primeiro diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come sem discernir o corpo. Quem come sem discernir o corpo. A expressão sem discernir o corpo aqui, nós podemos pensar de duas maneiras, em dois sentidos. Os dois estariam corretos, porque eles se complementam, né? Primeiro, é imaginarmos o corpo físico de Cristo. É não discernir realmente o Cristo crucificado. É não discernir o preço, o sofrimento, ser transpassado naquela cruz, humilhado naquela cruz, o sangue derramado naquela cruz, todo o sofrimento, o corpo físico de Cristo, o sacrifício de Jesus naquela cruz, que ele carregou no seu corpo. Como também podemos entender o corpo de Cristo como igreja. E de fato, Cristo é o cabeça e a igreja é o seu
corpo, nós somos membros do corpo de Cristo. É assim que Paulo trata a igreja. Então, discernir o corpo, entenda, preste atenção. Quando Paulo diz, no verso 29, eu vou ler para você, pois quem come e bebe sem discernir o corpo. Discernir o que, pastor? O que é esse corpo? Em dois significados. O corpo físico de Cristo pelo preço que ele pagou, o seu sacrifício naquela cruz, ou o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus, a comunidade cristã. Se nós não discernirmos isso, participar da ceia, como diz no versículo 9, comer o pão, beber o cálice, sem discernir o corpo, é comer e beber juízo para si. Como assim? Comer e beber juízo para si. Seria participar da ceia do Senhor, enquanto a pessoa vive no ódio, vive na divisão, vive na indiferença, vive ali na individualidade. Tudo isso é contradizente, é um verdadeiro paradoxo à mensagem da cruz, ao cristianismo. Quem está me entendendo, diga amém. Viver na briga, no ódio, no rancor, na discórdia, como inclusive a igreja de Corinto estava vivendo, nas panelinhas, nas facções, né, nos grupinhos. Uma série de práticas que eram contradizentes à mensagem da cruz, contradizentes ao sacrifício de Jesus, contradizentes ao corpo de Cristo, ao ser igreja. Quem aqui é a igreja, diga amém. Se você é a igreja, você é corpo de Cristo. Você entende o que é ser igreja? Se você entende o que é ser igreja, você entende o que Cristo fez por você lá no corpo físico dele, carregando sobre si as nossas dores, sendo transpassado naquela cruz, se você entende o preço que Jesus pagou para nós sermos uma igreja em unidade, em harmonia, em amor, em irmandade, levando os fardos uns dos outros. Se você entende isso, você entende então a mensagem da cruz, então você pode comer do pão e beber do cálice. Não significa um estado de perfeição absoluta, significa discernir o corpo de Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você está entendendo? Verso 28. Voltemos ao verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Já falei o verso 29. Quem come e bebe sem discernir o corpo. O que seria discernir o corpo? É entender o sacrifício de Jesus, no corpo físico de Jesus. É entender o corpo de Cristo, a igreja, a comunidade cristã, e viver, valorizar tudo aquilo pelo qual Cristo sofreu no seu corpo, para sermos um. No verso 28 seria então, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão, beba do cálice, porque a ceia do Senhor, ela é um memorial, ela é uma proclamação, e ela nos chama a um exame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Um autoexame. Ah, pastor, mas fulano de tal ali, não. Ele não merece não, meu irmão. Olhe para você. Mas pastor, tu não está vendo o que ele está fazendo. Cada um, cada qual. Vamos prestar conta ao Senhor Jesus. Comer, como diz o verso 29, comer, participar da ceia do Senhor, sem discernir o corpo, é comer e beber juízo para si. Simples. Mas o verso 28, ele nos chama a um autoexame. Não é para você olhar para o outro. É você e o seu coraçãozinho e a sua consciência.
O autoexame aqui significa exatamente o estado de arrependimento, o arrepender-se dos seus pecados. É desejar comunhão com Cristo por meio do arrependimento. É entender que pela fé existe a possibilidade de reconciliação. É entender também sobre reconciliamento entre os irmãos. A necessidade de pedir perdão, a necessidade de perdoar. É reconhecer a necessidade da graça, que eu preciso de Deus. É entender que assim como eu sou perdoado, que eu preciso de perdão, eu também preciso aprender a perdoar. É avaliar a própria fé. Meu irmão, avalie a sua fé. Você é crente? Essa é a pergunta. Sou crente? Se pergunte. Se pergunte. Como está a minha fé? Minha caminhada, as minhas práticas, a minha convivência com o corpo de Cristo e com o próprio Cristo. Como é que está a minha fé? E repito, não olhe para a fé dos outros, não, é a sua. A sua. A sua fé. Como está a sua fé? A ceia, amados, apesar de ser um momento, apesar de sim de ser um momento de juízo, alguns discordam, diz que a ceia não é um momento de juízo, é a mesa da graça, e eu concordo plenamente, mas também é um momento de juízo. Mas eu quero falar que a ceia é exatamente um momento de cura e não de afastamento. Não é para você se afastar, não é para você realmente, não dá para mim, eu vou embora. Lembra quando Jesus falou de compromisso, estava falando quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é digno de mim. Aí algumas pessoas olharam assim, esse discurso é muito pesado, vou embora, e foram-se embora. E aí alguns apóstolos encostaram ali a Jesus e disseram, Jesus, explica para nós esse negócio aí. E aí Jesus perguntou, cadê? Todo mundo foi embora. Vocês também querem ir? Aonde nasce aquela frase do apóstolo Pedro, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Mas a mensagem da Santa Ceia, a mensagem da cruz, ela é uma mensagem de cura e não de afastamento. Mas não deixa de ser um confronto, não deixa de ser um momento em que você precisa tomar decisões. É um momento que você precisa refletir sobre a sua fé, sobre a sua caminhada, sobre os seus atos, sobre o que você tem feito e o que você precisa fazer por meio do arrependimento, que é uma mudança, uma metanoia, uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento, uma mudança no rumo. Jesus nos chama a essa transformação, a essa metanoia, a essa conversão, a esse retorno pela graça e pela fé. A ceia é um momento de cura e não um momento de afastamento, irmãos. É um momento de ajuntar, de sermos curados, de sermos lavados, de sermos acolhidos, não de sermos julgados. É um momento de sermos perdoados. Uma vez arrependidos, obviamente, né? Arrependidos. John Wesley. Alguém ouviu falar em John Wesley? Só o João Pedro? Brincadeira, né, irmão? Vocês sabem. Vocês sabem, sabe? Igreja Wesleyana, John Wesley. Ouvi falar, né? Já ouviu falar? Vocês sabem, um parentezinho aqui, só para ser engraçado, né, irmão? Vocês sabem que algumas pessoas pensam que Wesleyana vem de Wesley e Ana, né? Um casal. Wesley e a Ana. Não é não, irmão. Não é não, irmão. Misericórdia, né? E aí um crente wesleyano pensar isso aí é mais absurdo ainda, né, irmão? Eita, Jesus. Perdoa, não sabe o que faz. John Wesley dizia sobre a Santa Ceia
que ela é para os que desejam ser renovados e que querem abandonar o pecado. Quantos desejam ser renovados? Quantos aborrecem o pecado? Diga amém. A ceia é para você. Você que quer agradar a Deus, você que aborrece o pecado. Pastor, mas eu pequei. E eu estou indignado porque eu pequei. Ok, é para você a ceia do Senhor. Você que está indignado com o pecado. O mesmo pecado que você comete muitas vezes. Era o que Wesley dizia. A ceia é para os que desejam ser renovados. Porque é um momento de cura, não é um momento de afastamento. A ceia não foi estabelecida para a gente dizer: ei, Jesus, tu é muito bom e eu sou muito ruim, então eu vou para o inferno mesmo. Não, meu irmão, não é não. É para você entender o tamanho da graça. A graça te convida, venha, venha. Jesus sabe que você não é perfeito, irmão. Eu também sei. Porque não tem nenhum. Repetindo, Wesley dizia que a ceia é para os que desejam ser renovados, para aqueles que desejam deixar, abandonar o pecado. Aí o Wesley, então, como ele entende que a ceia é um meio da graça, ou seja, uma maneira como Deus trata com a igreja para edificar, para amadurecer, para aperfeiçoar, para santificar a igreja, ele dizia, ele encorajava: participem da Santa Ceia. Participem. Às vezes eu vejo que uma pessoa ou outra não comeu o pão, não bebeu o cálice, eu fico pensando: por que você não comeu? Por quê? Ah, pastor, mas é porque eu fiz um negócio aí, não sei o quê. Eu digo: meu irmão, arrependa-se do seu pecado e coma do pão e beba do cálice. Seja renovado, siga em frente. A ceia não é um momento para nós nos afastarmos, não é um momento para nós nos afastarmos de Deus ou uns dos outros, da comunhão, né? Wesley, inclusive, encorajava cada crente a participar da ceia do Senhor. A ceia é um chamado à reconciliação, a ceia é um chamado ao arrependimento, a ceia é um chamado à comunhão, irmãos. Estamos juntos, amém? Unidos a Cristo, juntos com Deus, juntos uns aos outros. E eu encerro dizendo que a ceia do Senhor é uma mesa, obviamente. Uma mesa posta, né? É uma mesa que aponta para trás, no passado, para a cruz de Cristo, para aquilo que Cristo fez, pelo seu sacrifício. A ceia é uma mesa que aponta para dentro do meu coração, para dentro do seu coração, porque ela nos chama a um autoexame, ao arrependimento, a uma reverência, ao temor ao Senhor, a uma vida de santidade. A ceia é uma mesa que aponta para fora, para a nossa volta, porque ela aponta para um estado de comunhão com os meus irmãos, com o corpo de Cristo, discernir a necessidade da comunhão, da unidade do corpo de Cristo. E a ceia, ela é uma mesa que aponta para frente, que ela aponta para o futuro, dizendo que breve Cristo voltará. Você entende isso? Diga amém. Por isso Paulo diz então, versículos 30, 31, 32. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados com este mundo. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com este mundo.